Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Alguns escritórios de advocacia ainda não se enxergam como empresas e não possuem uma postura empreendedora, o que pode ter efeitos devastadores. A pandemia do coronavírus está mostrando isso de maneira muito dolorosa. Praticamente todos os escritórios e advogados do país foram afetados por ela, e muitos ainda precisam se organizar financeiramente para superar esse momento tão delicado que estamos vivendo. Como lidar com a perspectiva de queda de receitas? Como adequar suas despesas para ter um fôlego no seu fluxo de caixa? Como criar oportunidades criativas para encantar seus clientes que agora precisam de você mais do que nunca? Neste episódio, vamos conversar sobre maneiras inteligentes de abordar as finanças, seja você sócio de escritório ou advogado autônomo. Nele eu converso com o Marcos Martins, que é sócio do Palota Martins e Advogados, fundador da Legaltech ST Law e professor de Direito Tributário. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Marcos, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Para quem não conhece o Palota Martins Advogados, quais são as áreas que vocês atuam e vocês têm foco em qual tipo de cliente? Gustavo, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Do escritório, a gente atua para a empresa, né? A nossa expertise é voltada para assessoria empresarial, e aí a gente acaba trabalhando nas áreas tributária e societária, a área civil, a área previdenciária e a área trabalhista. E para pequenas e médias empresas a gente funciona como um departamento jurídico terceirizado, né? Para empresas maiores, multinacionais, aí a gente acaba trabalhando especificamente em consultorias mais pontuais, mas sempre trabalhando em prol aí de dia a dia de empresas. Legal, e hoje vocês estão com quantos colaboradores? Hoje nós estamos com 10 colaboradores, tá? Nosso escritório aí, nós fundamos em 2016, embora eu já seja advogado desde 2006, né? Já tenho uma trajetória aí na advocacia, mas o Palota Martins nós fundamos aí mais recentemente e estamos aí contando com 10 colaboradores, estamos tendo a oportunidade também de trabalhar com profissionais da área de comunicação, na área financeira, estruturando algumas parcerias de negócios com profissionais complementares, né, que possam ajudar a oferecer uma solução mais integrada, mais completa para as empresas, né, do que às vezes só a visão jurídica propriamente dita, né? E já entrando agora no tema, né, desse episódio, quando que vocês perceberam que essa pandemia ela ia impactar no negócio dos clientes de vocês e, consequentemente, no próprio escritório? Isso foi de forma imediata, tá, Gustavo? A gente atende algumas empresas que estão mais no front da crise. Imediatamente aí, quando se deu a quarentena, o fechamento, a gente já percebeu que seria afetado, não na questão de trabalho, né, mas sim na capacidade de pagamento dos nossos clientes. Diante disso, a gente já sentou, já começou a fazer um plano de contingência, pensando em como minimizar esse impacto financeiro que iria recair sobre o nosso escritório aí no curtíssimo prazo e como efetivamente está acontecendo, né, infelizmente. Mas imediatamente, assim, vocês tomaram que tipo de medida? Vocês já tinham algum tipo de não sei, de comitê, de crise? Formaram alguma estratégia? Já tinham isso antes dessa questão da pandemia? Ou não? Foi tudo que vocês tiveram que montar ali na hora para tentar atender? Porque, assim, é uma coisa que ninguém estava prevendo, né? Essa pandemia aí não tinha como prever. Mas vocês já tinham alguns caminhos meio que determinados ou não? Tiveram que se inventar ali na hora para conseguir superar isso? Olha, nós tivemos que estruturar efetivamente um plano de contingência, então eu sou responsável pela parte financeira do escritório, né, a gente acompanha os números dia sim e dia também, então quando a gente sentiu que ia pegar essa crise, imediatamente sentei com o meu sócio, nós estruturamos aí alguns frontes de atuação,
para fazer frente a esse problema, né? Então, foi realmente algo que nós tivemos que tirar do dia para a noite, né? Desde sempre, quando a gente montou o escritório, nós sempre estivemos aí, se formos pensar aí desde 2016, em algum tipo de crise econômica e financeira aí vivendo aí do Brasil. Um pouco mais, um pouco menos, mas nada comparado ao que a gente está já vivendo agora e o que deve acontecer também de forma muito intensiva nesse segundo semestre desse ano. Então, a gente sempre tentou priorizar até na hora de captar clientes em pulverizar o risco. O que é isso? Basicamente, cobrar algumas mensalidades em valores até menor do que o trabalho propriamente valeria, mas dividindo isso em vários clientes, para que a gente não dependesse de um único cliente, de uma, duas grandes contas, por conta de falta de pagamento, de atraso. Isso mexe muito com o fluxo de caixa. Então, uma estratégia nossa empresarial desde o começo do escritório foi não concentrar em poucos clientes. Então foi pulverizar esse risco. E hoje está se mostrando vencedor, porque um outro cliente tem dificuldade, quer renegociar, diz que vai atrasar um pouco o pagamento, isso não machuca muito o fluxo de caixa. Claro que atrapalha, mas a gente consegue ter mais margem de manobra para tomar alguma decisão, né? Então, pensando estrategicamente, um primeiro ponto muito importante foi sempre evitar depender de um único cliente, um, dois clientes, o escritório, né? Quanto maior a pulverização, menor é o risco, principalmente nesses momentos, né? E aí, o que nós fizemos, então, foi rascunhar aí um plano de contingência. Primeira coisa, precisamos olhar as nossas despesas, né? O que a gente tem que fazer aqui para reduzir ao máximo as despesas, né? Então, sentei com o meu responsável do financeiro, começamos a listar despesa a despesa e fazer uma classificação. Por exemplo, aquelas que são extremamente essenciais para o escritório, né? Sem elas o escritório para. Então, por exemplo, folha de pagamento, não dá para parar. E esse é um ponto que a gente também teve muito cuidado, manter o time, manter os advogados aqui conosco nesse momento a todo custo, porque a gente sabe, primeiro, que existem famílias que dependem do escritório, né? Depois, essa crise pode ser que demore mais ou demore menos, mas ela vai passar. E quando ela passar, a demanda pelo serviço jurídico, ela vai ser aquecida de novo. Pode ser que mude o foco, de trabalhos. Quando a gente está falando aí de M&As, de investimentos, etc. Agora a gente pode estar falando em recuperação judicial, gestão de passivo, negociação de dívida. Então a demanda ela vai ter. E você precisa contar com o seu time ao seu lado. Até para dar conta depois, né? Depois que quando passar isso tudo aí, quando os serviços aumentarem, senão você vai ter que tentar contratar novamente pessoas e tudo mais, aí não justifica, né? Tem aquela curva de aprendizagem, de quem vai entrar no seu time, pessoas novas, às vezes o processo seletivo ele é muito custoso, né? Então, assim, se você consegue manter o seu time, mesmo que fazendo um sacrifício de outras despesas e tudo mais, eu também concordo com você. Eu acho que esse é o ponto ideal, né? Manter o time é um ganho no médio e longo prazo muito grande, né? Falou tudo, Gustavo, até porque contratar demora tempo, você tem depois da contratação a parte de treino, a parte de cultura, entendimento dos clientes, do tipo de trabalho, né? Se levam aí de 3 a 6 meses para você conseguir encaixar um profissional e fazê-lo, né, rodar junto com a estrutura. Então, realmente, além do custo financeiro, você tem esse problema de adequação de cultura, de cliente, às vezes, né, que não se sente muito confortável com a troca de um profissional atendendo uma determinada conta. Então tem toda uma adequação de conformidade que faz com que a gente reforce ainda mais a necessidade de, sobretudo, manter os funcionários, manter os colaboradores nesse momento conosco, né? E você disse também a questão de foco de clientes que vocês tomaram
por estratégia, uma regra que é até clássica, né, de investimentos, que é da pulverização, né? Nunca deixar todos os ovos na mesma cesta, né? E isso é muito legal de se pensar, porque foi uma coisa que vocês tiveram desde o princípio e agora tá dando certo, né? E a gente vê que muitas dessas regras de investimento, que todo mundo tá careca de saber, até no primeiro momento parecem ser meio bestas, assim, né? De, olha, você não deve gastar mais do que você ganha, você tem que distribuir o seu patrimônio, no caso de uma crise, manter um fundo de emergência, por exemplo, para acontecer alguma coisa. Isso poucas vezes foi tão claro como agora, né? Agora quem não tinha esse fundo de emergência tá passando apertado, quem tinha clientes concentrados num local só, num setor só, tá sofrendo mais, né? Então é uma lição que a gente tá tendo aí também, que acaba demonstrando como uma oportunidade, né? Ó, nosso planejamento, a nossa estratégia, ela realmente tem que ser muito bem definida, porque coisas inesperadas podem acontecer e do dia para a noite podem mudar completamente e até acabar com escritórios, né? Exatamente. Então, às vezes, né, você fica naquela encruzilhada, né? Vou deixar de cobrar quanto efetivamente vale o trabalho, mas para ter uma mensalidade, para ter previsibilidade, para ter recorrência, para isso você dá um desconto, para isso você enxuga um valor de um honorário, né? Então, na época, é uma decisão que parece falar, eu vou deixar de ganhar dinheiro agora no curto prazo, poderia estar cobrando ou recebendo mais do que estou fazendo, mas por outro lado eu consigo fidelizar o cliente, para ele também é bom por conta até de previsão, para nós também, porque passa a ajudar a custear as receitas fixas. Então essa questão você consegue enxergar agora, nesse momento de crise, em que você tem lá alguns clientes que simplesmente não conseguem pagar, ou tem que reduzir, ou estão tendo que prorrogar a fatura, e você fala, não, tudo bem, né? Consigo fazer para você, não tem problema, vou conseguir manter os meus compromissos, continuar pagando minhas contas, porque esse planejamento está dando certo agora, né? Você consegue enxergar isso na crise, e efetivamente é na crise que se geram as oportunidades. É aqui que você tem que rever, inclusive, o seu modelo de precificação, né? Muitas vezes a questão de time sheet, cobrar por hora, já é algo que o mercado não tem aceitado muito bem ultimamente. Agora, depois dessa crise, eu acredito que vai reduzir ainda mais a possibilidade de você cobrar por hora, até porque a cobrança por hora, em essência, né, se você for pensar, né, quanto mais horas um advogado debitar, mais ele vai receber. Não necessariamente é o mesmo interesse do cliente, né? O cliente, obviamente, tem interesse em pagar menos. Então, às vezes, até descasamento de interesse na forma de você cobrar. Isso é a parceria, é o fundamento de uma parceria, de um escritório-cliente, né? Nós precisamos caminhar junto. Então, é uma oportunidade até de se rever o modelo de cobrança, o nicho de mercado, né? A gente tem visto os mais afetados hoje, aí turismo, hotelaria, companhias aéreas. Por outro lado, você tem outros aí que estão se aproveitando dessa crise e estão faturando mais. Marketplaces, e-commerces, medicamentos, alguns tipos de indústria que fornecem para a área de saúde. Então, será que é possível começar a estruturar um modelo de negócio que vá te levar a prospectar esse tipo de público, né? Então, são algumas oportunidades, né? Que a gente precisa estar aberto para enxergar agora. Até porque é uma questão de sobrevivência do escritório, né? Nós não estamos nem falando aqui de margem de lucro, rentabilidade, alto faturamento. Nós estamos falando agora, em 2020, em sobrevivência, né? Sobreviver o seu escritório nesse momento muito delicado. Exatamente. E a outra coisa que fica muito claro também, né? A gente começa, para quem ainda não tinha se despertado para isso, a gente começa a ver que escritórios têm que ser tratados como empresas, né? Escritórios são empresas e os termos empresariais e de startups,
eles começam a ser utilizados cada vez mais. Você disse aí, previsibilidade de receita, recorrência, modelo de negócio. Então, assim, fica muito claro que a gente tem que realmente tratar o escritório como uma empresa e ter estratégias, ter planejamentos para poder passar por tudo isso, né? Desde da captação de clientes até a gestão no momento de crise como esse. Exatamente, eu acho que essa é uma reflexão muito importante, Gustavo, até porque historicamente, né, a forma como o advogado ele é ensinado na faculdade, nos primeiros anos de carreira, te levam a litigar, né? Você é ensinado a litigar, a discutir, a achar aquela lacuna para que seu argumento seja o melhor, aquela tese que você cita um doutrinador, né? E às vezes você se esquece que no fim do dia, por exemplo, o cliente te contratou para obter aquela liminar é o que vai garantir, por exemplo, a continuidade do seu cliente. E você está preso ali naquela tese, naquele argumento e acaba esquecendo do macro, do todo, né? Então essa percepção, essa chavinha do advogado, ela agora, nesse momento, ela é muito importante. Já era de uns anos para cá, mas nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia, com outro mundo, com uma outra forma de fazer negócio, um outro jeito de se relacionar, e não tem como você não tratar um escritório de advocacia como uma empresa de serviço jurídico, né? Você precisa ter indicadores do seu negócio, você precisa acompanhar por KPIs, por aqueles dashboards financeiros, para você entender qual que é o segmento que te dá mais faturamento, porque às vezes esse segmento não é o que dá mais lucro, né? E lucro no fim do dia é dinheiro no bolso, né? Então nós não podemos esquecer que um escritório de advocacia tem conta para pagar, tem família para alimentar, tem sócio para receber distribuição de dividendos, visa o lucro, né? Então, aquele receio de falar, não, escritório de advocacia, eu não posso pensar nisso, não tem como, né? Nós somos, invariavelmente, uma empresa de serviços jurídicos. E, como tal, eu preciso ter gestão de pessoas, eu preciso ter produtividade, aquelas ferramentas que vão me proporcionar fazer mais com menos tempo dos advogados, até porque, em essência, o que a gente vende? A gente vende tempo, né? Então, quanto menos tempo eu conseguir usar, seja porque eu tenho profissionais mais capacitados, seja porque eu estou usando ferramentas melhores, eu consigo ter mais lucro, eu consigo ganhar rentabilidade, porque eu vendo tempo, né? Então, se eu não tratar medindo esse tempo, medindo a eficiência, a produtividade dos advogados, entendendo os meus clientes, né? Às vezes a gente tem, escritório de advocacia antecipa muito a despesa para o cliente. Às vezes isso afeta o fluxo de caixa, porque você está antecipando 5, 10% do seu faturamento agora, esse dinheiro está saindo agora e você vai receber daqui 30, 60 dias, né? Tem o cliente que me paga com 90 dias, né? A partir da emissão de uma nota fiscal. Então, se eu não tiver muito bem na ponta do lápis o meu fluxo de caixa, conhecendo quanto entra, quanto sai, qual que é o prazo médio de recebimento de um honorário versus um parceiro, uma diligência que eu tenho que pagar na hora, um cartório, né, um serviço aí de terceiro, eu posso colocar meu escritório em risco. Até porque, Gustavo, muitas empresas, isso se inclui os escritórios, elas morrem, elas quebram, não por conta do lucro, não por conta do modelo de negócio, mas por falta de caixa. Muita empresa morre porque não consegue ter uma gestão de caixa. Gestão de caixa é o coração de qualquer empresa, seja um escritório, seja uma indústria, seja o que for, um comércio, né? Você mata a empresa no fluxo de caixa. Então, se você não olha isso, se você não cuida desse fluxo de caixa, você vai ter problema. Você vai ter problema de continuidade do seu negócio, porque simplesmente você não tem dinheiro para pagar as contas, né?
E aí você estava dizendo que quando, né, estava falando sobre as despesas, né, quando vocês perceberam que realmente essa pandemia ia impactar, vocês começaram a avaliar as despesas do escritório. E aí vocês preservaram o pessoal e o passo seguinte foi o quê? Verificar quais eram as outras despesas essenciais? Exatamente. Então, o passo foi, olha, pessoal, nós vamos preservar o máximo possível, não vou mexer com colaborador, tá? Isso é uma premissa nossa aqui. Segundo ponto, preciso classificar as despesas numa ordem de prioridade do tipo ABC. Então, por exemplo, quais são aquelas essenciais, né? Como a gente colocou aqui, folha de pagamento, colaboradores. Quais são aquelas importantes, mas que não são essenciais para o negócio? Quer dizer, para o escritório continuar sobrevivendo no dia a dia. Essas são, por exemplo, as classificadas no B. Pode ser contabilidade, pode ser o condomínio, pode ser o aluguel, pode ser um outsourcing de TI. Então, quais são essas despesas importantes, mas que não são vitais? E as outras, quais são as consideradas, por exemplo, desnecessárias? E a classificação como C, que aí eu posso cancelar assinatura, às vezes de um jornal, um patrocínio que eu estava fazendo aí para uma revista. Quais são essas despesas que poderiam ser consideradas assim desnecessárias para esse momento, tá? Então aí você faz numa planilha, numa curva ABC de prioridade, e aí você fala, tá bom, aqui eu preciso reduzir. Muito bem. Então eu vou reduzir o aluguel. Vou lá, preciso ligar para o proprietário. Olha, preciso fazer uma negociação com você para os próximos 3 meses, 6 meses, eu preciso de 50% de desconto, ou eu preciso de uma isenção. Enfim, você precisa sentar e negociar com os teus fornecedores. Para aqueles que são do item C, por exemplo, desnecessários, é cancelar, né? Você tem 10 usuários do seu RP jurídico, você precisa de 10? Você pode ter 5? Ainda que tenha acessos simultâneos, então você fala para um advogado, não acessa aqui enquanto o outro estiver acessando, então você já economiza em 5 licenças, por exemplo, impressora, outsourcing de impressora, seu escritório provavelmente está fechado, você não está tendo uso de impressora, posso cancelar, posso suspender pelos próximos 3 meses, enfim, é a tal da fórmula de Pareto, onde você tem 80% das causas geram geralmente 20% das consequências. Então vamos atacar esses 20%, é onde a gente vai conseguir reduzir o máximo possível. Então, invariavelmente, passa por fazer nas despesas uma análise item a item, né, analítica, para saber quais são as imprescindíveis, quais são aquelas importantes e quais são as desnecessárias, para que você possa ou reduzir, ou cancelar, ou suspender, tá? Nesse momento. Esse é um foco muito importante, tá? Que precisa ser olhado pelos escritórios. Aí são 2 pontos que eu vejo. O primeiro é o seguinte, tem uma linha tênue, na verdade, entre o que dá para cortar e o que a gente até poderia cortar, mas talvez não seja tão importante agora por causa do cenário seguinte, né, que é o cenário de recuperação. Vou dar um exemplo. Poxa, a primeira coisa que as pessoas pensam em cortar é, vamos lá, marketing, verba de marketing. Vamos cortar marketing porque a gente está no modo sobrevivência. Tá, mas até qual ponto que eu devo realmente cortar tudo ou cortar um pouco, porque se eu só me estagnar ali, tudo bem, mas e o passo seguinte? Será que eu vou ficar muito atrás se eu cortar tudo do marketing? Será que não é mais legal eu cortar 50% do marketing e cortar em outra verba para compensar isso e não parar de crescer? Né? Isso eu acho que é uma dificuldade. A outra dificuldade são essas pequenas despesas que eu estava dizendo de que vão sendo acumuladas. Você disse aí, tem um jornal, tem uma assinatura disso, tem 10 licenças de usuário, que na verdade são uma comodidade, tá? Mas será que eu realmente preciso, né? E aí no final, num cenário global, quando você vai olhar, você tem um monte de despesinhas ali que você só vai parar para analisar e se debruçar em cima delas num momento como esse, né? Como que fica isso? Esses 2 pontos. O do até que ponto eu corto para não me prejudicar e essas despesas que eu vou acumulando e que no final são um valor expressivo. Você tem razão. Então, por exemplo, quando você está falando de marketing, departamento de comunicação, nós temos aqui no escritório, né?
E nós não fizemos nenhum corte em relação a essa despesa. Legal. Porque a gente enxerga não como uma despesa ou custo, como investimento. Então, numa ordem de prioridade, assim como eu dei prioridade para os colaboradores, para não cortar, eu também enxergo na comunicação a forma de eu prospectar. Obviamente, isso falando, respeitando sempre as regras do Código de Ética da OAB, mas enxergando como investimento e não custo. Isso me abre oportunidade, né? Se eu for cortar isso, pode ser que aquela receita que eu estava esperando ter, eu não venha ter, porque eu cortei lá o meu mailing, eu cortei lá a minha divulgação nas redes sociais, os meus posts patrocinados. Então, é a forma como cada escritório vai entender aquela despesa. Então, no caso do marketing, para nós é investimento, não é despesa, não é custo. Diferentemente dessas, digamos, mais supérfluas, que existem, que são pequenas, como você comentou, e no dia a dia você esquece, né? Eu pago R$100 aqui para manter lá aquela licença. Eu pago R$500 ali para manter lá o meu banner dentro daquele marketplace jurídico. Eu pago aqui, né, uma anuidade de um grupo de networking que nós nem vamos mais, que nós nem frequentamos. Mas só que na hora que você começa a somar, você vê que na verdade é um gasto considerável que você tem no mês e que você fala, não, peraí, né? Por que eu preciso ter agora? E aí te faz refletir até o depois, né? Será que eu preciso manter dessa mesma forma depois que isso tudo acabar? Eu estou racionalizando a despesa. Então, só nessa questão de cavocar essas pequenas despesas e gastos do dia a dia, você consegue reduzir fácil de 10% a 20% do teu custo fixo, né? Que está lá, perdido, em pequenas assinaturas, em pequenos mimos que você acaba tendo no dia a dia, porque, obviamente, você não se preocupava, você tinha margem para custear isso, né? Hoje não, hoje você não tem margem. Então, hoje é você priorizar o que é realmente necessário, né? Muito legal, gostei bem dessa estratégia que vocês adotaram de classificar e priorizar essas despesas. E nas receitas, o que vocês fizeram? Nas receitas, Gustavo, da mesma forma, como a gente já tinha uma divisão por segmento de cliente que eu atendo no escritório, então foi simplesmente colocar esses clientes dentro de algumas classificações de exposição. Quanto essas empresas, quanto os meus clientes estão expostos na crise? Exposição ela é alta, exposição ela é média ou a exposição ela é baixa? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer quanto que esses caras vão ser afetados pela crise e, por consequência, isso vai resvalar, vai respingar no meu escritório, porque eu dependo deles para me pagar os honorários, né? Então, eu peguei e fiz essa classificação. Então, setor de turismo, companhia aérea, hotelaria, esses caras estão no olho do furacão. Exposição é altíssima. Então, você pode esperar, se é que você já não recebeu uma ligação desses caras, ou para suspender, ou para prorrogar o pagamento por prazo indeterminado, porque eles estão tendo praticamente zero de faturamento, 5%, 10% do que estava no orçamento desses caras. Então, contar com os honorários deles não dá. Então, exposição alta, eu simplesmente não conto com o faturamento, com o recebimento desses valores. Aí eu peguei um outro grupo, que tem exposição média, uma exposição indireta, por exemplo, né? Construção civil, óleo e gás. Fui lá e tudo bem, esses caras pode ser que eles queiram uma renegociação, um desconto, então eu preciso ficar atento em relação a esses caras, que pode impactar o meu fluxo de caixa. E aqueles com exposição menor, né, que pelo contrário, pode ter sido até afetado positivamente nessa crise, como por exemplo um marketplace de venda de vestuário, entregas, né, de comida. Então esses caras, eu posso ficar mais tranquilo que possivelmente a probabilidade é baixa do meu escritório ser afetado
por conta dele não conseguir me pagar um honorário aí mensal. E aí tá bom, eu preciso somar essas categorias. Então, quanto do meu faturamento está em exposição alta? Quanto do meu faturamento recorrente está em exposição média? Quanto está em exposição baixa? Na hora que você tem aí um percentual do teu faturamento, você consegue, então eu preciso trabalhar que eu vou perder 30% do meu faturamento provavelmente agora. Nesse mês, no mês seguinte, nos próximos 2 meses, porque meus clientes estão nesse front. Como é que estão minhas despesas? Será que eu consigo reduzir na mesma proporção? Então esse é um ponto. Exposição média. Eu tenho 30%, 40% que estão na exposição média. Então, ok. Então, eu tenho mais margem mais gordura de negociação, às vezes, numa despesa. Vou segurar, por exemplo, como marketing. Marketing, para mim, é uma despesa imprescindível, eu vou manter ao máximo. Então, eu estou contando que parte da receita com meus clientes que estão numa exposição média vai me ajudar a pagar esse marketing aí no médio prazo. Então você precisa categorizar na exposição dos seus clientes em relação à crise. Tem inclusive pesquisas aí de bandeiras de cartão de crédito que estão soltando aí quase semanalmente com os mercados que estão sendo afetados, porque eles têm o controle lá no fim do dia no cartão de crédito, Então eles conseguem ajudar você a ter essa percepção de mercados que estão sendo afetados ou que vão ser afetados, para que você possa, na hora de segmentar os seus clientes, te ajudar a fazer essa classificação. Mas ela é extremamente importante, porque você já vai, com base nisso, fazer conta qual que é o impacto imediato de redução no meu, que eu tenho que esperar no meu faturamento, na minha receita recorrente, Legal. Aí, então agora a gente já tem esse cenário de, eu já sei as minhas receitas, como elas vão ser impactadas, e as minhas despesas, aonde que eu posso mexer. Diante com essas duas informações, qual que seria o passo seguinte? Olha, até um passo prévio, você olhar o que a gente comentou do fluxo de caixa. Então você precisa entender dentro do seu capital de giro quanto você tem de recurso disponível para conseguir custear esses problemas que vão acontecer, essas faltas de pagamento, esse desembolso, esse desencaixe que você vai ter na perda de faturamento. Então, às vezes você tem dinheiro investido, você precisa olhar os seus investimentos e também fazer uma classificação por liquidez. Porque às vezes você tem um fundo multimercado, às vezes você tem um dinheiro que está num CDB, às vezes você tem um dinheiro que está ali na própria poupança. Então, cada tipo de rendimento tem uma liquidez. O que é liquidez? É quanto tempo entre você pedir lá para resgatar o recurso, ele entrar na sua conta. Porque às vezes você tem um bolo muito grande de dinheiro aplicado, mas com pouca liquidez. Então, você vai pedir lá o resgate, vai demorar 35 dias, às vezes, para isso cair na sua conta. E você não tem esse tempo para pagar lá as suas despesas. Então, você precisa ter muito atenção em relação às suas reservas, aos seus investimentos. Como é que está a liquidez? Classifique também entre liquidez diária, semanal, 20, 30 dias, para que você possa saber se você consegue contar ou não com esse dinheiro na eventualidade. E aí, muito bem, aí você tem esse cenário das despesas, receitas, você já tem alerta lá quanto que você tem aí de guardado aí numa aplicação, no investimento. Próximo passo é eventualmente cavocar algumas oportunidades que você não enxergou ainda. Como assim? Mas basicamente, às vezes você tem honorário, que está lá, um honorário de sucumbência, que está numa fila do cartório para liberar o alvará, já está depositado, mas o judiciário, a gente sabe às vezes como ele é moroso, você não consegue contar com esse dinheiro, às vezes é um dinheiro de sucumbência que você tem lá. Às vezes você está executando um cliente, infelizmente acontece isso, você tem que cobrar judicialmente um cliente inadimplente, um ex-cliente, ou às vezes até você tem lá uns contratos de 12, 24 meses de clientes recorrentes, você já tem recebíveis, previsão de recebíveis, contrato assinadinho. Na hora que você mapeou isso, é dinheiro que você não consegue trazer
para agora, para usufruir agora. Existem empresas que compram esses créditos. Então existem factorings, fundos de investimento ou até instituições financeiras que compram, claro, com deságio, até porque esse deságio é a remuneração que eles vão ter, e você consegue ter liquidez imediata. Então é um dinheiro que você não contava agora, mas que você consegue trazer para ser usado nesse momento de crise. Então vale a pena você dar uma olhada na sua carteira de processos, o que já tem lá de sucumbência, ou às vezes já está deferido pelo juiz, e você não tem ainda um depósito lá da outra parte, mas está lá, é líquido e certo. Você pode juntar, entender qual é esse valor e negociar no mercado, né? Empresas muito sérias compram esse crédito, te pagam com uma diferença aí a menor, e você tem esse dinheiro na mão em pouco tempo, tá? Então é uma forma de você criar aí, dinheiro, às vezes, que você não sabia que você tem, como trazer isso para uso agora, né? Isso é uma ótima dica para, como você bem disse, né, nós estamos vivendo um momento de crise, né? Então é bom mapear todas as possibilidades. Às vezes o deságio é muito grande, talvez seja melhor pegar um empréstimo com uma condição melhor, enfim, isso aí são possibilidades que cada um tem que avaliar, porque nós estamos nesse momento de crise, né? No momento agora não é de tentar prospectar vários clientes, não, é sobreviver e fidelizar aqueles que estão passando por dificuldades, né? E uma das coisas que vocês estão fazendo muito bem aí no Palota Martins é essa fidelização através de geração de conteúdo, né? Conteúdo de valor mesmo, né? Eu acompanho o trabalho de vocês pelo LinkedIn aí, depois vou deixar até na descrição do episódio o LinkedIn para quem quiser acompanhar. Vocês estão gerando muito conteúdo tanto para escritórios quanto para clientes, né? E isso é muito legal. Como que vocês tiveram essa ideia? Isso já é uma coisa que vocês vinham fazendo ao longo do tempo ou intensificaram agora que todo mundo está em casa e criaram uma equipe para cuidar disso? Como que vocês têm abordado isso? A gente, há mais de 2 anos, a gente investe nessa questão da comunicação, porque a gente enxerga nela um investimento, efetivamente, uma possibilidade de abertura de portas, né? Claro que o ciclo de compra de um serviço jurídico, o funil de vendas de um serviço jurídico, ele é totalmente diferente, né, dos modelos tradicionais que existem para outros mercados, para outros segmentos. Mas uma coisa é certa, produção de conteúdo, ela te garante autoridade. Ela não vai te garantir venda de forma imediata, inclusive esse nem é o foco, né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu nessa jornada aí de 2 anos, 2 anos e meio na área de comunicação, tendo assessorias que nos ajudaram a descobrir isso, batemos muita cabeça, mas autoridade, você produz conteúdo na hora que alguém precisa aí, às vezes joga no Google, às vezes procura no LinkedIn e se depara aí com um artigo que você escreveu às vezes 1 ano atrás, né, você mesmo nem lembrava que tinha escrito um negócio, recebe uma ligação de alguém que quer tirar uma dúvida, que ficou curioso com aquele tema. Então, produzir conteúdo, ele é muito importante por conta da autoridade, que é uma das premissas essenciais hoje para você, mais para frente, conseguir captar a clientela que, eventualmente, vai chegar aí num boca a boca, vai ter ouvido falar do teu escritório. Então, ele é muito importante por conta disso. E aí, produzir conteúdo é algo que a gente sempre estabeleceu, Gustavo, internamente para os nossos colaboradores, tá? Seja até como uma forma de premiação. Você precisa que você produza 1, 2 artigos por mês. Isso vai contar no seu bônus, tá? Assim como você tem lá a sua produtividade normal de fazer petição, de fazer contrato, de cumprir horário, etc. Olha, é mais um item da sua avaliação criar conteúdo, que não necessariamente precisa ser conteúdo escrito, né?
Hoje, a forma de se consumir conteúdo, né, e hoje você conhece até melhor isso, não é apenas a forma escrita. Então, nós estamos aqui falando de podcast, é uma outra forma de se consumir conteúdo, vídeos no YouTube, lives, webinar, às vezes infográfico, você passa uma informação sem que você tenha que escrever aquele texto longo, às vezes por algumas imagens. Então, existem outras formas de se produzir conteúdo muito legais, e dá para a gente colocar isso no dia a dia dos advogados como uma meta, como uma tarefa tão importante como fazer petição. Então, nós no escritório colocamos isso no começo, e hoje é natural, até porque o próprio advogado acaba se promovendo, acaba vendo o engajamento com aquele conteúdo que ele produziu, um comentário, alguém que ele nunca viu compartilhando, e aí ele se sente prestigiado, então a coisa acaba vindo natural, né? Isso é muito legal, até porque hoje, trabalhando em quarentena, muita notícia, muita norma atrás da outra, então como trazer isso tanto para o mercado, os nossos pares, e também, principalmente, como que o cliente pode usar. Isso. Lá uma medida provisória para fazer uma adequação no salário do funcionário, como é que ele emite uma guia lá do Simples Nacional para prorrogar um pagamento. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, e aqui de forma muito transparente, sem buscar diretamente ganhar dinheiro em cima disso. Mais uma vez, produzir conteúdo, se tornar uma referência, né? Então eu acho que esse é o grande ponto que nós advogados temos que entender hoje na hora que a gente está falando em comunicação. A autoridade é sinônimo de produzir conteúdo, né? Isso aí. E não precisa de um investimento alto, né? Você consegue, como você mesmo compartilhou aí com a gente, distribuir dentro da sua própria equipe. Você perdeu alguns clientes aí no seu escritório, tem gente com tempo ocioso. Quem sabe você não realoca essas pessoas para produção de conteúdo e muda a forma com que você entrega isso, não só para o mercado, mas para os seus clientes que você já tem. Pensar em fidelizar os clientes que você já tem e os clientes que estão passando dificuldade, porque o sucesso do seu cliente hoje, que está passando por uma dificuldade, talvez, se você conseguir ajudar, vamos supor, ao invés de pegar e simplesmente falar, olha, saiu a medida provisória aqui, quem sabe você destrincha essa medida provisória, coloca numa linguagem mais clara, só o fato de você conseguir fazer isso sem gastar muito, não precisa ser nada mirabolante, né? Coloca numa linguagem mais acessível para ele, direcionada para o setor dele, às vezes, você está auxiliando o sucesso daquele cliente que lá daqui 6 meses, 1 ano, você garantiu que aquele cliente continuasse te pagando, esse período que ele suspendeu, às vezes, o seu contrato, ele está te pagando ao longo dos meses, aí ele está vendo que você está engajado para contribuir para o negócio dele, né? Todo mundo tem repetido aqui nos episódios, a advocacia tem que ser voltada para o negócio do cliente. Esse é o diferencial. Quem tiver isso em mente, o escritório que tiver com isso em mente, vai se diferenciar, porque você tem que entender do negócio. Agora você tem que ajudar, não adianta só você saber saiu a medida provisória, toma aqui. Não, mas como que isso se aplica no dia a dia dele? Você conseguiu vislumbrar alguma solução inteligente, criativa, que desse uma economia para ele? Então isso tudo conta muito agora, né? Gustavo, perfeito. Na verdade, a meta tem que ser manter cliente, né? Ainda que ele vai te suspender o pagamento, ainda que ele vai pedir uma redução, ainda que ele vai pedir uma isenção, uma carência, a meta tem que ser manter o cliente. Até porque, como você falou, Gustavo falou muito bem, é muito mais barato eu conseguir vender novos trabalhos para os meus clientes atuais do que conseguir captar novos clientes. Exatamente. Existem pesquisas que dizem que esse custo de captação de novos clientes, é o tal do CAC que se usa muito aí, custo de aquisição de clientes que você não tem, 5 a 25 vezes mais caro do que simplesmente fazer cross-selling, simplesmente vender novos trabalhos para os seus clientes atuais. Então, esse é o momento de trabalhar, vai se trabalhar de graça, porque a questão é parceria, né? Se você vende para o seu cliente, né, pelo menos no discurso, a parceria, esse é o momento que você tem que mostrar na prática, esse é o momento que você vai ser testado,
porque trabalho, sim, nós estamos trabalhando muito mais até do que antes. Dinheiro, praticamente nada, mas é o que você falou. Nós vamos ser lembrados, ele vai ver quão parceiro você foi, porque no momento que ele mais precisou, você esteve junto, e aí, como você também ressaltou, criando efetivamente uma solução direcionada para ele, né? Não basta simplesmente reproduzir o que está numa instrução normativa ou numa medida provisória e jogar lá no LinkedIn, jogar lá numa rede social. Você precisa falar para o teu cliente, olha, como você aplica isso na prática? Olha, eu já desenvolvi um aditivo de contrato de trabalho que tem redução salarial, por exemplo, né? Eu já fiz aqui para você um passo a passo, como você entra no sistema do Simples Nacional e gera a sua guia para pagar só em outubro, porque o governo prorrogou agora. Então, você efetivamente mostra na prática como ele pode se beneficiar do que está acontecendo aí, até porque ele está perdido, né? Ele não sabe por onde começar, o que ele precisa fazer, ele precisa notificar. Você já ofereceu para ele, às vezes, uma cláusula padrão de força maior, para que ele sente, veja como ele vai colocar isso com os fornecedores. Obviamente, cada caso é um caso, mas o que eu quero dizer aqui, até em cima do que você colocou muito bem, é que muito mais do que só reproduzir o que está escrito aí numa norma, é como você traz isso para aquele mercado que você atende, ou especificamente para aquele cliente que você atende, né? Porque a meta agora é fidelizar. E aí, até falando nisso, aproveitando esse gancho de fidelizar, às vezes estão surgindo algumas oportunidades nessa crise de passar proposta de honorários, e o que a gente tem feito é mudado a forma de precificar. Não tem mais, a gente já comentou que é questão de horas, a gente já não pratica horas aqui no escritório, faz algum tempo que a gente sabe que isso, né, não está sendo muito bem aceito, mudou a forma de precificar. Muitas vezes é o cliente que dá o preço, quanto ele quer pagar pelo serviço, e aí você tem que oferecer formatos de cobrança, né? Não, então tá bom, assina comigo agora, eu te dou carência de 60 dias, você me paga daqui 60 dias, mas eu garanto o contrato agora. Olha, eu te dou desconto agora de 20% se você fechar até o dia 30/4. Enfim, a criatividade agora ela é muito importante. Até porque, Gustavo, a relação escritório ou advogado, cliente, ela passa muito mais a ser uma relação advogado e consumidor, né? Fornecedor e consumidor. Então, o teu cliente, ele quer agilidade, ele quer qualidade e ele quer preço. Então, se você não consegue acompanhar isso dando promoção, criando algum tipo de pacote, né? Compre o cível, ganhe o trabalhista, enfim, você tem que usar a sua criatividade, porque o novo mercado que está saindo dessa crise gira em torno de um novo relacionamento, consumidor e fornecedor de serviços jurídicos, né? Então, é uma reflexão muito importante que todos temos que fazer, não só em relação a despesas, receitas, mas fidelizar um cliente envolve muito mais do que dar um desconto, permitir uma isenção nesse momento. É realmente rever o formato de relacionamento, né? Legal, Marcos. E já que você tocou nesse ponto aí, até para a gente já ir caminhando aqui para o final do episódio, o que você está enxergando? A gente ressaltou muito, né, que o momento agora é de sobrevivência, a gente tem que focar na sobrevivência, mas a gente também não pode deixar de ter um olho, por menor que seja, no futuro, né? E já ir se planejando também, porque isso vai passar e as coisas vão voltar, não digo ao normal, mas as coisas vão clarear mais, né? O que você está enxergando de oportunidade para a advocacia depois que isso tudo passar? Olha, oportunidades efetivamente elas vão surgir para alguns modelos de negócio, trazendo a tecnologia para dentro do dia a dia. Então, você tem conversado com vários especialistas que mexem com inovação, mexem com tecnologia, trazer isso para dentro do escritório, às vezes para gerar aí um contrato
padrão automatizado, com uma assinatura eletrônica plugada. Você às vezes consegue, ao invés de vender aquele contrato, contrato de NDA, aquele contrato de vesting, que toda hora você coloca um preço lá alto para fazer, mas a gente sabe que muitas vezes ele parte de uma estrutura modelo, uma estrutura padrão que já está validada. Né? Se você coloca isso numa caixinha, num pacotinho lá, de forma mais automatizada, por que não vender isso num preço fechado por 30% do que você cobraria normalmente, né? Trazer trabalhos mais visuais, o tal do visual law, como você tem conversado aí com parceiros, aí, com players no mercado, que oferecem uma linguagem diferente. Reuniões à distância, a gente está vendo, por exemplo, agora, na parte societária, a possibilidade de fazer assembleia de sócios para aprovação de matérias à distância. Por que não estruturar lá um modelinho em que você faz a curadoria disso e cobra lá um valor fixo para ser lá o secretário da mesa e subir a ata e gerar as assinaturas e controlar lá o arquivo eletrônico, gravar isso e cobrar um preço fixo, às vezes para um cliente que tem todo mês algum tipo de demanda. Então, oportunidades vão surgir. A gestão de passivo, né, ela provavelmente vai aumentar. As formas de resolução de conflitos alternativa, vamos fomentar, existe a possibilidade de fomentar de forma online acordos, né, que você pode funcionar como mediador, cobra lá uma taxa menor do que levar o seu cliente a um litígio, a brigar na justiça por anos. Falar a língua do seu mercado, né? Nichar, segmentar, eu acho que essa é uma tendência muito grande. Então não é ser advogado tributarista, não, mas é você ser advogado tributarista e especialista no setor de óleo e gás. Então, nichar, porque você consegue falar a linguagem do seu cliente, eu acho que é uma oportunidade muito grande que vai surgir, que os clientes já estão atentos daqui para frente, viu, Gustavo? Ótimo. E para quem quiser se aprofundar mais nesses temas que a gente conversou aqui, tem algum material que você indicaria? Algum livro, algum site? Você tem um livro de governança estratégica para escritórios de advocacia, do José Paulo Graciotti. Ele ajuda a você estruturar uma controladoria, a entender a parte de gestão financeira do seu escritório. Recomendo aí como uma leitura para quem está querendo se aprofundar em fazer uma gestão. Mesmo que você, advogado, né, não tenha um nível de conhecimento de fluxo de caixa, de economia, não precisa. Aqui é muito mais organizar umas ideias e colocar a mão na massa, né? Até porque ideia, né, Gustavo, você encontra de balde aí, né? Uhum. A questão que diferencia é você colocar a mão na massa, tirar do papel. Execução, né? Sem medo, você vai errar no começo, mas comece agora, né? Erre logo, corrija e siga, né? E siga adiante, né? O escritório é uma empresa, você precisa passar por isso, é um aprendizado, né? Toda crise ela é um aprendizado e ela gera oportunidade, né? Oportunidade de olhar para dentro e ver que o que você fazia provavelmente, ainda que se fizesse certo, talvez não seja mais o mesmo certo quando essa crise acabar, né? E como você consegue capturar isso, sobreviver e navegar esse novo mundo da advocacia, especialmente essa 4.0, para os próximos anos, né? E quem quiser se conectar com você na internet, redes sociais, o que você mais usa? Olha, pode me achar lá no LinkedIn, Marcos Martins Pedro, ou o meu escritório, o Palota Martins Advogados. Nós também estamos lá no Instagram, nós também estamos lá no Facebook, então nós estamos em todas as redes sociais, a gente produz bastante conteúdo, se puder segue a gente lá, interage com a gente, manda e-mail, é um prazer trocar ideia, inclusive, né, Gustavo, a gente troca muita figurinha. Exato.
aquele ressalva de não vou conversar porque eu tenho medo que ele vai roubar o meu cliente. Isso não existe mais. A gente precisa conversar com os outros pares do mercado, saber o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, o que eu puder ajudar, às vezes os pequenos escritórios que às vezes não conseguem sair da inércia. Mandem mensagem, falem comigo, eu estou à disposição. E agradeço muito o Gustavo aí por ter aberto esse espaço para essa troca muito saudável de ideias. Sou fã aí do seu podcast, ouço todos e parabéns, viu, Gustavo? Marcos, eu que agradeço mais uma vez por você ter participado aqui do Direito 4.0. Achei muito legal todas as dicas que você deu e acompanho o trabalho de você, do Maurício, do Palota Martins, e esse foi um dos motivos pelo qual eu convidei para participar aqui do podcast, porque eu sei que vocês estão colocando em prática tudo isso que a gente conversou aqui agora e estão se diferenciando no mercado. Então, eu queria só parabenizá-lo e agradecer por ter aceitado o convite de participar aqui do Direito 4.0. Obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço. Até o próximo episódio, pessoal.